O rei dos judeus é Deus Javé. O Deus que entregou os mandamentos, as leis para Moisés, é Javé. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Javé. O Deus de José do Egito. Quem é José do Egito? José do Egito é também chamado de Manassés Ramsés. É um dos primeiros administradores do Antigo Egito no reinado de Deus Javé. Depois que esqueceram o governo do Deus Javé através do José do Egito, milênios depois, quando o Antigo Egito governava o mundo, as religiões de culto aos deuses e deusas resolveram dar um golpe e tomar o Antigo Egito. Foi essa confusão. Foi o período que foi avisado, Ankh, Anak, Kna, que Deus faz justiça nos céus, na terra, em todas as direções, que Javé é Deus. Eles zombaram, construíram Luxor, construíram coisas assim para zombar, fizeram túmulos gigantescos. Começaram a fazer um andaime de 196 metros, e aí eles de pedra, que eram os pilares. Aí eles começaram a empilhar esses andaimes, esses pilares. Tem desenhos e tem maquetes, tem coisas que restaram, que provam que esses lugares tinham mais de 1000 metros. Eles queriam superar Babel, mas não conseguiram. Babel era uma espiral gigantesca mesmo. Não é uma coisinha de 1000 metros. 1000 metros é pequenininho. O que aconteceu é, desafiaram Deus Javé. Deus Javé arrebentou o Antigo Egito através do prometido Messias. O Messias verdadeiro, Moisés. Naquele período mataram 2000 crianças procurando Moisés. Que Deus fez a mãe dele colocar num cesto de vime. Quando ele estava descendo, na realidade ele tinha que descer o rio. Subiu, foi ao contrário, o cesto. Venceu a correnteza, acabou se tornando príncipe no Antigo Egito. Deus preparou todo um caminho para Moisés. Foi Moisés que subiu ao monte e recebeu as leis depois da libertação. Por eles terem sido libertos, comemoraram a Páscoa. Os fatos estão narrados nos 5 livros. Livro da Criação, Êxodo, que é o livro da Páscoa, Levítico, livro do sacerdote, Números, Deuteronômio. Números é o livro do censo. Para ter uma noção, todos os números aparecem ali praticamente, e praticamente todos são chamados de números santos sagrados. Aí é dito que Deus governa os números, para ter uma noção do ilimite de Deus. Que Deus tem a exatidão. O que acontece é que as religiões que vieram depois foram sendo piores. Queriam cultuar faraó, rei, rainha, deuses e deusas. Eles construíam deuses e deuses para governar o povo, para poder justificar. Porque Zeus quis, porque Afrodite quis, porque Minerva quis. Faziam corrupções assim, coisas escandalosas. Pegavam a comida do altar, no começo pegavam escondido para parecer que era um deus, depois eles começaram a fazer de forma descarada. Existiam muitos nomes de deuses, todos eles eram manipulados pela antiga serpente. A antiga serpente era Zeus, também era Afrodite, Minerva, Baco, Hades, Tristão. Hades é Tristão, Tristão é Cefas. O outro nome de Hades, Cefas, Tristão, que é a antiga serpente, é Tristo. Só que é aquela história. Em latim, eles escrevem Tristo e falam Tristo, com T. Já em grego, não falam T, falam C. Se você for ver, a pessoa que é o grego, ele vai falar coisas com C, ele não vai falar T. Já é coisas de fonética. É igual ao japonês, como falam, não é só japonês, não. Muitas regiões no Oriente, eles não vão conseguir falar rato, é lato. Não vão falar mulher, mulher. A fonética e também a história de Babel, que é real, é verdadeira. A pessoa só consegue falar outros idiomas ou se comunicar e até ter acesso ao idioma matriz aramaico se estiver com o Espírito Santo Pentecostes. Então, o nome da antiga serpente: Hades, Zeus, Tristão, Cefas, Tristo. Quando uma pessoa não queria cultuar os demônios, era um antitristo.
olha o anticristo, olha o anticristo. E então eles faziam de forma indireta. Esse é filho de Zeus. Zeus é o demônio. Esse é filho de Hades, porque assim, Zeus é Hades, só que Hades dizia que era mãe e pai de si mesmo. Portanto, Zeus era filho de Hades, o próprio Hades. Então eles dão uma disfarçada. Apolo, quem que era Apolo? Filho de Zeus. Quem era Zeus? Era um outro nome da antiga serpente. Se for ver os imperadores, né, Césares, os Césares eram filhos de Hades, Cefas, Tristão. Eles serviam Tristo. Existe o templo de Tristo, chama Manjedoura, fica em Lásio, onde todos os fizeram um templo para colocar todos os deuses mais fortes e poderosos. Existe um deus chamado Teseu. Eles ficaram bravos porque Israel estava querendo dominar tudo, porque o Deus de Israel queria santificar tudo, porque o Deus de Israel queria mandar até na espada. Eles queriam um plano para anular a justiça. Eles queriam castigar quem não fosse dos deuses e deusas de Roma. Só que eles não aceitavam o castigo e a justiça do Deus de verdade. Queriam ser deuses e deuses. Então o termo anticristo, quer dizer, antidemônio, antifilhos do demônio, os imperadores, os imperators, se chama os Rex. Rex quer dizer Deus, o homem-deus. Então, os imperadores diziam que nasceram de virgem, mas era tudo filho de orgia. Que as mães dele eram mães de deuses, eles se consideravam deuses. Eram Rex. Então, tinha um Rex. Aí, quando nascia alguém forte, como eles falavam, forte dessas hierarquias de puxar saco do demônio, Rex, bispos também. Bispo era chamado sacerdote dos deuses, aquele que mandava nos sacerdotes dos templos. Imperator, alguém que governava bispos, que governava Rex. Pompeu, ele era Rex. Ele não era bispos, se for analisar quem era, Seneca. Seneca era tipo tutor do Caligai. Caligai era pretoriano, só que ele era mesclado. E são coisas que eles foram escondendo. Então, quando uma pessoa era anti-Hades, um anti-Hades, um anti-Tristão, um anti-Cefas, um anti-Apolo, o anti-Zeus, o anti-Afrodite. O pessoal sabia que a Afrodite era a Minerva era Perséfone, era a mesma antiga serpente com 3 máscaras. Eles só mostravam 2. O povo era louco e tinha que ser bobo alegre, dar risada da fome, dar risada da praga, peste, doença, porque seguir essas coisas é só praga, peste e doença. E o templo do dinheiro, Baco. Quem que era o Baco? O Baco era o demônio buscando sustentar Caim, Lameque, buscando roubar dinheiro, recolher dinheiro dos templos, né? Quem que era Hércules? Hércules era um filho da prostituta, de uma puta, porque ele não tinha pai, então ele era filho de Zeus. Ele ficou tão bravo porque eles chamavam ele de o filho de Zeus, que significa filho da puta, é a mesma coisa. O filho de Zeus. Aí ele caiu de cabeça, ele foi trabalhar para o templo de Apolo. Como é que trabalha para o templo de Apolo? É lógico que existe a lógica de Deus e a lógica do demônio. Então o Hércules roubava tudo quanto é aldeia pequenininha e pegava uma parte e dava no templo de Apolo. Só que ele pessoalmente acompanhava se estavam entregando a parte que cabe ao templo de Hades. Porque o templo de Apolo pagava o templo de Hades. Então, de tanto ele pagar ali, na época, a Grécia não era praticamente nada, chamava-se Suméria, depois ela virou Macedônia. Quase no finalzinho da Macedônia, surgiu Alexandre. Alexandre cultuava Zeus, cultuava Hades. Para ter uma noção, Alexandre o Grande, né, o grande filho de Hades, ele entrava no templo de Zeus, saía pelos fundos. Entrava no templo de Apolo, saía pelos fundos para entrar no templo de Hades. Ou então ele entrava no templo de Minerva, passava pelo labirinto, entrava no templo de Perséfone. Ele saía porque pela passagem, tinha uma passagem no templo de Perséfone, nos jardins de Perséfone, que eram os jardins de orgia, saía do jardins de orgia, dava a curvinha, passava pelo... Era um esquema para poder dar uma disfarçada. Entrava no templo de Minerva,
dá uma disfarçadinha, já caíram de Zeus. Então, se você falar assim, nossa, é gigante o negócio. Não, era aquela história, né? Para quem fosse entrar, era longe os lugares. Mas com esses esqueminhas aí, é 2, 3 minutos, 5 minutos, máximo 10 minutos. Entendeu? É uns esquemas assim para ele esconder que ele era de Hades. Alexandre era de Hades. Chegaram a jogar um professor na rua, porque esse professor dizia que existia um Deus que fez o céu. Só que era proibido. Ali era só permitido o politeísmo. O monoteísmo era proibido. A não ser que fosse um monoteísmo de deuses, aí eles achariam um jeito de Zeus casar com uma mortal para parir um deus. Aí eles chamariam de Zeus, né? Tá, isso aí acontece, velha história. Depois de Alexandre, que quis governar o mundo, mandar no mundo, no final das contas não chegou a governar quase nenhuma parte do mundo, foi pequeno o governo dele, mas se for analisar em relação, Babel atingiu o mundo, caiu, ruiu aquela imensa torre. Surgiu Sodoma e Gomorra e começou, toma essa cidade, chama Sodoma, toma essa, chama Gomorra, e Deus já falou, basta, e arrebentou Sodoma e Gomorra. Depois veio o Antigo Egito, que não era quase nada na época do José do Egito. José do Egito, depois que ocorreu todos esses fatos, se tornou administrador. O Antigo Egito dominou o mundo. As religiões de culto ao demônio tomaram conta do que já existia. Enquanto precisa construir, os filhos do demônio deixam todo mundo construir. Depois quer roubar, tomar e falar dos demônios, dos deuses, e lascam tudo. Aí acontece igual o Luxor. Ali virou ruína e maldição. O Alexandre o Grande, naquele período, não tinha um lugar tão grande, né? Porque os jardins de Babilônia era muito maior do que os jardins. De Atenas era pequenininho, o jardim não era grande. Mas tinha os portões que eles pegaram do outro local, eles usaram para se fortificar. Eles mexeram com todos os povos, dispensaram o próprio exército, que era o exército de Espartas. Aí depois que eles chutaram a bunda dos próprios soldados, deixaram sem comida, 3 dias sem eles receber. Foram 2 dias, né? 2 dias eles seguraram 2 dias sem comida e sem água, pensando que iam receber, que tinha acontecido alguma coisa. Não, eles estavam deixando mesmo. Quando eles foram atacar Atenas, eles não tinham mais força para guerrear. Nem mantimento, nem arma. Saíram, tudo correndo. Perderam. Só que logo em seguida o mundo falando, Atenas está sem guarnição, pessoal. O quê? Parece que Espartas, eles dispensaram e tal, explicaram rapidinho, foi todo mundo lá, que bateu em Atenas. Seus filhos da puta, vocês estupraram as mulheres, as meninas, os meninos. O pessoal falava, não conseguiram quebrar quase nada. Aí o sacerdote foi dizer assim, que do jeito que era fortificado Atenas, nem o Deus de José do Egito, o Deus de Canaã, haveria de afrontá-los. Foi falar um negócio. O pessoal ficou olhando, mas o pessoal fala do cavalo, aquilo lá, se você for ver, seus traidores. O pessoal ficou irado, Deus dos céus vai nos ajudar a arrebentar Atenas. Quem conseguiu correu, fugiram para o interior. No interior encontraram lá os espartanos. Depois da ruína, se juntaram, formaram Roma. 2 reis, aí falaram, em vez de todo mundo brigar, põe os 2 reis. Brigou, o que ficou vivo ficou governando. Ficou com 2 rainhas. Essa é a história de Roma. Porque eles falam, leita de tem 2 crianças, a mesma loba. Não, eram 2 lobas, ficou com o rei. Eles usavam muita ilusão assim, nos textos para esconder a perversidade. Depois que eles cresceram e dominaram o mundo, o domínio foi assim, expandiram, não tinham mais como segurar, ruiu todo o Império Romano na maior parte do mundo e ficaram brigando com Israel. Foi quando eles queriam obrigar todo mundo a cultuar Zeus. Por isso que está escrito lá, Zeus noc rex iudeus. Zeus não é Deus dos judeus. O Deus dos judeus é o Javé. Shalom. Antitristo, quer dizer, anti-Hades, anti-Cefas, anti-Apolo, anti-demônios. Amar Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é ser antidemônios. Eu amo Deus que fez o céu e a terra. O Deus de Abraão, Isaac, Jacob, José do Egito, Moisés. Eu compro o Torá.
Torá é o livro da criação, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros sagrados que Deus escreveu e entregou a Moisés. Shalom.